Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, ficção e fantasia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fronteiratura, seu canal de fantasia, ficção e escrita criativa. Eu sou o Sérgio Viana Filho, escritor, e nesse primeiro vídeo nós vamos conversar sobre como escrever um conto. Sérgio, o que é um conto? Como escrever um conto se eu não sei necessariamente o que é um conto? O conto, ele é uma narrativa muito simples, muito rápida, muito direta, e dentro desse tempo curto do próprio conto, ele tem um início, um meio e um fim muito bem definidos e geralmente com poucos personagens. Essas características são as principais de um bom conto. A ideia desse primeiro vídeo é fazer com que você, que está começando a se interessar pela escrita criativa, gosta da ideia de escrever contos e quer começar a se aventurar por esse campo, se sinta confortável. Então a ideia desse vídeo é passar para você, escritor iniciante, algumas características de forma bem simples para que você entenda como se estruturar um conto que você vai escrever. Escritor, guarde uma coisa na sua cabeça. Um conto, ele se estrutura basicamente em 4 partes. A apresentação, o desenvolvimento da ideia do seu conto, o clímax e a resolução. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas 4 partes a partir de agora. A apresentação é como o próprio nome diz. Você vai apresentar os seus personagens dentro do seu conto pré-definido, que você já tem a ideia na cabeça e você está colocando no papel. Você precisa logo na apresentação deixar bem claro quem é o personagem principal, o seu protagonista, algum eventual antagonista. Então você vai definir, vai deixar claro ali para o seu leitor o que está acontecendo, qual é a ideia do seu conto, o ambiente, o panorama que o leitor vai encontrar para que o conto possa se desenrolar. Então é muito importante que nesse primeiro momento, nessa primeira parte da sua estrutura narrativa, você consiga apresentar todos esses personagens, você consiga colocar qual é a ideia da sua história e até onde ela vai te levar. Num segundo momento, a gente tem o desenvolvimento dessa narrativa, né? A apresentação já se deu e agora a gente tem essa narrativa se desenrolando, o conteúdo se mostrando. É nesse momento que você vai desenvolver os personagens, você vai desenvolver o que está acontecendo na sua história, toda a parte de conflitos, sejam eles quais forem, vão ser desenvolvidos nesse segundo momento, que é o desenvolvimento do conteúdo do seu conto. Cada apresentação, passado o desenvolvimento do conteúdo, o aumento da expectativa e da tensão no seu conto, a gente chega no clímax. É durante o clímax que a gente vê o ápice do conflito que você, escritor, colocou no papel. É ali que o seu leitor vai entender qual é o objetivo da sua história e se finalmente os personagens vão alcançar esse objetivo ou não. Mas é no clímax, é nessa terceira parte, é nesse momento do seu conto em que vai se dar o ponto crucial, a ideia principal onde todos os personagens desse seu conto vão interagir e vão chegar finalmente a uma conclusão. No fim, nós temos a resolução do seu conto. Após nós termos apresentado os personagens, termos realizado o crescimento da tensão e a apresentação do conteúdo e chegarmos ao clímax, finalmente nós temos o final do conto. O final do conto nada mais é que uma resolução. São os resultados que nós conseguimos alcançar, os personagens conseguem alcançar dentro do conto e o que acontece com eles. Tá? Lembrando que um conto ele não necessariamente ele precisa estar ligado a personagens humanos. Você pode fazer um conto em que o seu personagem, o seu protagonista é um cachorro. Nós podemos até mesmo desenvolver ideias onde dentro de um conto o personagem pode ser uma ideia abstrata. Pode ser a natureza de um planeta, pode ser uma árvore, a vida, desenvolvimento e morte, nascimento, vida e desenvolvimento e morte de uma árvore, por exemplo. Enfim, as possibilidades são infinitas. A criatividade do autor é o seu único impedimento. Coisa muito importante para você, escritor que está começando a enveredar no campo da escrita criativa,
pode parecer uma dica meio óbvia, mas é ler. Leia. Leia ficções, leia livros de conteúdos diversos que você não só necessite entender o tema, mas que você tenha a facilidade de compreensão. Pegue o livro e leia. Entenda o que os autores estão tentando passar. Habitue-se com a ideia de pegar um livro e transformar isso numa rotina para que com a sua leitura você consiga ter ideias, desenvolver a sua criatividade para colocar as suas ideias, aí sim, no papel. Um escritor é necessariamente, antes de mais nada, um excelente leitor. Outra dica importante para você, escritor, e que está pensando em escrever contos, começar a desenvolver essas ideias no papel, é encontrar um grupo, seja de amigos, seja de parentes, pode ser marido, esposa, filho, mas pessoas de sua confiança que possam ser seus leitores beta. O leitor beta nada mais é que uma pessoa que você escolhe. Ela não necessariamente precisa ter o mesmo gosto que o seu, às vezes é até bom que não, mas ela precisa ter uma mentalidade crítica, para poder fazer uma crítica construtiva com relação àquele conto que você está escrevendo. Você vai explicar a esse leitor beta qual é a sua ideia, e ele vai ler e vai dizer o que ele achou. Como um leitor beta, ele vai dizer o que ele achou do personagem, se a ideia daquele personagem está interessante, se ele gostou, e você como escritor pode fazer perguntas, né? Você gostou desse personagem? O que você achou dele? Você encontrou algum defeito, alguma coisa ali que não ficou bem escrita? O leitor beta ele é muito valioso, não como uma palavra final, mas como um leitor que vai ter um prévio entendimento da ideia que você está tentando passar. É muito valioso. É importante também que você consiga, não é necessário muitos leitores betas, mas que você tenha pessoas da sua confiança para que te deem boas ideias no final. Não tenha medo de escrever. Todo grande escritor, seja ele qual for, ele já sentou em algum momento, não havia nada escrito, ele tinha um monte de ideias na cabeça e ele conseguiu transformar essas ideias em palavras no papel. O autor, o maior escritor que você está pensando aí agora, ele já teve esse momento. Então comece pequeno, mas saia da inércia, saia do zero. Que você escreva um pequeno conto ou uma única palavra num só dia, uma pequena página por dia. Isso já vai ser mais importante do que você continuar só com as suas ideias na cabeça e não colocá-las no papel. Então, escreva sobre o que você se sinta confortável, temas que você, por mais que você não domine, não é necessário, mas que você consiga transmitir uma boa ideia naquele conto de algo que você goste de escrever, ou que pelo menos você se sinta confortável. É isso então, esse aqui é um videozinho bem curto, bem pequenininho, mas é uma ideia inicial para que a gente consiga colocar novas ideias, para que a gente consiga auxiliar aqui no canal novos escritores. A gente vai colocar novas dicas, ideias e dicas de livros para leitura, novas dicas para escritores que estão iniciando. E eu peço para você que está assistindo esse vídeo que considere se inscrever no canal, curte aí, isso vai dar uma enorme força aqui para a gente. E até a próxima!